A Web TV A Notícia e Cultural FM voltaram ao Hospital Regional José Fernando de Salsa para conferir as prometidas reformas que aqui iria acontecer. Conversamos já com o Dr. Jaciel, que é o gestor da casa, e ele falava da volta das cirurgias. Sábado mesmo, 12 foram feitas. Mas tínhamos o tão falado local de esterilização, esse que está em reforma. Nós estamos com o doutor engenheiro da obra, doutor Jordan, que diz para a gente qual o serviço importante que já está sendo feito aqui no hospital para que as coisas comecem a mudar aqui, doutor. Bom dia. O CME, como foi dito, ele é o coração do hospital. Então, assim, sem o CME não dá para trabalhar de forma eficiente. O que significa essa sigla CME? É a Central de Materiais e Esterilização. Então, todo o material que vai ser usado no hospital... Então, essa é a famosa sala de esterilização que estava de forma precária. Isso, exatamente. Tinha dificuldades técnicas. Todo ano existem novas adaptações, normas que devem ser adentradas, devem ser utilizadas. E aí fazia um bom tempo que o CME, né, o Centro de Esterilização, não seguia essas normas, desde entrada de produtos, etapas de procedimento, controles biológicos, atuação de biossegurança. Então essa deficiência vinha a um longo espaço de tempo, tanto na estrutura como na utilização de medicamentos, de materiais e equipamentos, e aí veio essa necessidade para a gente fazer essa adequação nesses ambientes. E o que é que está sendo feito nesse ambiente para ele ser adequado a todas essas exigências da saúde? Primeira coisa é a gente tentar fazer as separações dos ambientes sujo e limpo. O ambiente sujo é onde chegam esses materiais que foram contaminados, se contaminaram fruto das cirurgias, e a parte limpa é exatamente a etapa de esterilização. Então, primeiro fato, a separação desses dois ambientes aqui dentro. Segunda etapa, todo o revestimento de piso e de parede, que também precisa, porque não estava dentro do padrão. Iluminação, a parte elétrica, os equipamentos também. Nós tínhamos equipamentos aqui de mais de 50 anos de utilização, então tudo obsoleto. Então, com a vinda de novos equipamentos, necessita de uma nova estrutura elétrica, uma nova estrutura hidráulica. Então, a gente, de forma geral, utilizou apenas a estrutura do ambiente. Mas toda a parte de revestimento, elétrica, hidráulica, luminosidade, refrigeração, tudo isso está sendo readequado para seguir essas normas de biossegurança. Isso aqui já é um avanço para a situação que estava o hospital? Demais. É um avanço grande, porque, como a gente sabe, desde o ato do projeto, desde o ato da estruturação e da readaptação, é um grande desafio. Então, só que a gente já está com uma etapa muito adiantada, porque agora mesmo a gente vai passar por processo de parte elétrica, parte hidráulica e levantar as alvenarias onde precisa, mas já está num caminhar interessante para a estrutura que precisa. Quem não sabe o que é um hospital funcionando e os cuidados que devem ter pacientes e funcionários, esse hospital está numa situação difícil, né, doutor? E passava por dificuldades estruturais, né? Ainda tem alguns pontos que estão sendo alinhados. A gente tem essa dificuldade em relação à readaptação de locação financeira, mas ela está sendo feita porque a gente está diminuindo gastos e aí pega esse valor, vai sendo readaptado para outros setores, mas a gente vai sempre nos pontos mais críticos, entre eles como o processo de esterilização, porque é ele o coração do hospital. Se não tem materiais esterilizáveis de forma eficiente para as cirurgias, não poderiam funcionar, então a gente vai seguindo essa etapa. Então, realmente tem muitas coisas para se adequar, entre elas a prioridade do CME, e depois vai seguindo outras etapas, para poder conseguir ter essa eficiência, que é uma vantagem não só para o paciente, mas também para o profissional, porque aí vai resguardar o profissional, vai dar também uma segurança para o profissional e para os pacientes. Bom, então quer dizer que o governo do estado finalmente abriu os olhos nessa gestão e está enxergando o Hospital do Limoeiro. Exatamente. A gente tem essa abertura pelo Estado, né? O Estado está tendo essa liberdade, a gente está tendo um apoio muito grande do setor da Secretaria de Saúde, ao auxílio do setor de engenharia também, processo financeiro. Então, assim, a gente está conseguindo boas vitórias, o governo está olhando com uma visão bem interessante, que o interior ele é o ponto-chave para poder fogar a região metropolitana. Na hora que eu começo fazendo, intensificando as cirurgias no interior, o pessoal do interior não precisa ir para a capital e assim sobrecarregar os hospitais. Então essa visão de trazer da capital para o interior está sendo bem eficiente e bem vantajoso tanto para os munícipes aqui, como com toda a região, por ser um hospital regional. E vocês estão conseguindo trocar o pneu do carro com ele andando? Exatamente, esse é o grande desafio da gente, porque o hospital não pode parar, e aí vem a grande pergunta, né? Para onde vai esses materiais? Se aqui é o setor de esterilização, onde é que está sendo esterilizados os materiais das cirurgias? Então a gente
conseguiu parceria com outros hospitais que estão dando esse suporte, onde a gente pega esses materiais, levam para esses hospitais fazem um processo de esterilização e devolvem para a gente. Então, assim, a gente está estruturando exatamente esses dois momentos, fazendo a reforma aqui, mas não pode parar o hospital, então a gente tem parcerias que vai fazendo esse processo, hospitais regionais, hospitais particulares, mas sempre com esse suporte da Secretaria para poder não parar e continuar com a eficiência e melhorar a estrutura. Bom, pessoal, como vocês observam aqui, a área está toda em reforma, no piso, no teto, nas paredes, partes elétrica, hidráulica e outras estruturas para que os equipamentos possam funcionar. Logo, logo, esses equipamentos de esterilização também chegam aqui e a promessa é que são novos. Imagens de Júnior Silva, reportagens de Gonçalves Filho.